Olá, seja bem-vindo e bem-vinda de volta. Essa é a videoaula da unidade 4 do módulo 3, Educação Aberta e Recursos Educacionais Abertos. E hoje a gente vai conversar sobre licenças abertas. Existem diversos tipos de licenças abertas, mas a gente vai focalizar aqui nas licenças Creative Commons. A gente aprendeu na aula passada que a lei de direitos autorais ela tem algumas deficiências no que diz respeito aos termos de limitações e exceções aos direitos autorais nesse contexto de criação digital, nesse contexto da cultura digital. E para que a gente tenha um sistema de direito autoral saudável, que remunere os criadores, mas que também permita o acesso necessário ao conhecimento, é preciso que haja um equilíbrio entre proteção e acesso. E é por isso que o Creative Commons tem como missão a reforma da Lei de Direitos Autorais para ampliar os usos livres e permitidos. Então, o Creative Commons acredita, em especial, que a legislação brasileira deveria incorporar uma cláusula geral mais sólida que permita claramente alguns usos, né? Como prever a cópia de obras para preservação, permitir a cópia integral para fins privados, limitar o direito autoral no caso de obras esgotadas e de obras órfãs, permitir explicitamente o uso de obras para atividades educacionais e de pesquisa, incluindo mineração de dados, e introduzir uma exceção mais ampla para todas as pessoas com deficiências. Então, hoje, a configuração padrão do direito do autor requer que o uso, o remix e o compartilhamento tenham permissão expressa, concedida antecipadamente. Então, se eu sou uma professora que estou pesquisando um material para produzir uma videoaula, para produzir um material didático e eu encontro algum conteúdo na internet, eu não posso utilizar esse material se ele não tiver expressamente indicado que existe uma licença aberta que permita esse uso. Se eu não tiver uma permissão expressa concedida pelo autor, eu estou infringindo a lei de direitos autorais. Então, para alcançar essa visão do acesso universal, alguém precisa fornecer uma infraestrutura livre, pública e padronizada, que crie um equilíbrio entre a realidade da internet e a realidade das leis de direitos autorais, e é para isso que existe a organização Creative Commons. O Creative Commons é uma organização sem fins lucrativos que permite o compartilhamento e uso da criatividade e do conhecimento através de instrumentos jurídicos gratuitos. O Creative Commons te ajuda a compartilhar legalmente o seu conhecimento e a sua criatividade para construir um mundo mais justo, acessível e inovador. E olha só o slogan que está disponível lá no site. Nós desbloqueamos todo o potencial da internet para impulsionar uma nova era de desenvolvimento, crescimento e produtividade. Porque na medida em que a gente torna isso possível na internet, em que a gente dá mais liberdade para os autores indicarem quais são as possibilidades de uso das suas obras que estão disponíveis na rede, a gente cria um ecossistema de inovação muito importante para ampliar o acesso de todas as pessoas ao conhecimento. E como foi que surgiu o Creative Commons? A gente sabe que com o suporte digital e a conexão que a internet possibilita, as cópias físicas deixaram de ser as únicas fontes de acesso ao conhecimento, de acesso a determinadas obras. Então, pensando em novos modelos de gestão do direito autoral que sejam mais coerentes com as transformações sociais e com o avanço das tecnologias, o professor de Direito da Universidade de Stanford, em 2001, Lawrence Lessig, e um grupo de pesquisadores criaram as licenças Creative Commons. A Wikipedia, a enciclopédia livre que a gente já conhece, uma enciclopédia baseada em colaboração, ela foi criada em 2001 por Jimmy Wales
e foi uma das iniciativas pioneiras no campo das licenças abertas, que até hoje se mantém forte e em crescimento. Então, o Creative Commons propõe um menu de alternativas que buscam facilitar a livre circulação e a adaptação de obras de forma legal, isto é, com embasamento jurídico. E eu deixei aqui na sequência dos slides que você encontra na descrição do vídeo essa animação que conta um pouquinho da história do Creative Commons, se você quiser saber mais sobre esse contexto. Então, as licenças Creative Commons, elas estão organizadas em 4 condições principais. A primeira delas é a atribuição, ou seja, todas as obras licenciadas precisam ter a atribuição ao autor. Isso significa que o fato de eu licenciar uma obra em Creative Commons eu não vou perder a autoria dessa obra, pelo contrário, a atribuição da autoria ela é obrigatória nas licenças. A segunda condição é o compartilhamento sob a mesma licença. Isso significa que as pessoas que utilizarem e remixarem o meu material, quando estiver sobre essa condição, elas precisam compartilhar com a mesma licença. A terceira condição é o uso comercial, que vai permitir que as obras sejam utilizadas, inclusive para fins comerciais. E a quarta condição são as obras derivadas. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor nesse quadro aqui. Então, a primeira condição, a atribuição. Essa licença permite que outros distribuam, remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam devido crédito pela criação original. A segunda, a atribuição não comercial, NC. Essa licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, embora os novos trabalhos tenham de lhe atribuir o devido crédito e não possam ser usados para fins comerciais. ND, atribuição sem derivações. Essa licença permite que outros copiem e adaptem a partir do seu trabalho somente cópias literais não derivadas, ou seja, não pode ter modificação. E o SA, a atribuição compartilhar igual. Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam devido crédito e que licenciem as novas criações sobre termos idênticos. Então, a partir dessas 4 condições, a gente tem um leque aqui de 6 licenças. Então, temos a CC BY, a CC BY SA, a CC BY NC, a CC BY NC SA, a CC BY ND e a CC BY NC-ND. Lembrando que essas duas aqui que possuem um ND, os materiais que sejam licenciados sob esses termos não podem ser considerados como recursos educacionais abertos porque não permitem o remix, que é uma das condições lá dos REA. E nós temos também o Public Domain, que é o domínio público, né? A marca de domínio público é um sinal distintivo que permite identificar que o período de proteção de uma obra já transcorreu e que, portanto, ela já se encontra em domínio público. Ela é muito utilizada por instituições de memória, como museus, bibliotecas e arquivos, para divulgar obras de coleção e comunicar ao público que elas não são mais protegidas pelo direito autoral e podem ser livremente usadas. Mais um ponto de atenção: a PDM, ou a marca de domínio público, ela não serve para dedicar uma obra ao domínio público, somente para indicar que uma obra já se encontra em domínio público de acordo com a decorrência da lei. E nós temos também o CC0, que é um instrumento jurídico por meio do qual uma pessoa dedica a sua obra ao domínio público, renunciando a todos os direitos autorais sobre a obra, na medida do permitido por lei. Esse instrumento permite que se copie, modifique, distribua e execute a obra, inclusive para fins comerciais. No Brasil, como não é possível renunciar aos direitos morais de autor, como a gente já viu na videoaula anterior, é preciso sempre indicar a autoria da obra, mesmo que esteja em CC0.
Isso não invalida a licença nem o seu uso, inclusive porque o licenciamento se dá de forma global e outros países podem permitir renúncias a direitos autorais que o Brasil não permite. Então, nesse quadro aqui, a gente consegue ver melhor quais são as liberdades que a gente tem em cada licença. Então, a CC BY a gente tem a liberdade de compartilhar, remixar e fazer uso comercial, e a gente deve creditar a obra da forma especificada pelo autor. A CC BY SA a gente pode compartilhar, remixar e fazer uso comercial, atribuindo autoria e compartilhando pela mesma licença. A CC BY NC a gente pode compartilhar e remixar, atribuir a autoria e não pode usar a obra para fins comerciais. A CC BY ND a gente pode compartilhar e fazer uso comercial, atribuindo autoria, mas não pode alterar, transformar ou criar em cima da obra. A CC BY NC SA a gente pode compartilhar e remixar, condição de atribuir autoria, uso não comercial e compartilhamento pela mesma licença. E a CC BY NC/ND apenas o compartilhamento, atribuindo autoria, uso não comercial e sem a possibilidade de alterar, transformar ou criar em cima dessa obra. E esse outro quadro aqui também nos ajuda a entender, né, quais são as liberdades que a gente tem em cada uma das licenças. E aqui nós temos uma figura do espectro aqui das licenças Creative Commons, que está disponível no material de referência dessa videoaula, na cartilha do Creative Commons, que foi produzida pela Mariana Valente, pelo André Roeng, e vocês podem visualizar lá no contexto, aqui mostra as licenças mais fechadas até as mais abertas e as liberdades que cada uma delas dá aos criadores de conteúdo. Outro ponto importante para a gente entender é a interoperabilidade das licenças, ou seja, quando eu estou remixando um ou mais materiais de forma combinada, eu preciso entender se as licenças são compatíveis. Então, eu quero criar um vídeo a partir de um texto e a partir de um podcast, e eu preciso ver se esse texto e esse podcast as licenças são compatíveis para o material que eu estou criando. Então, o novo material criado a partir do remix, ele precisa ser licenciado com base nas permissões das licenças dos materiais que originaram a criação. Então, antes de eu escolher a licença do material que eu estou remixando, eu preciso fazer essa conferência da interoperabilidade das licenças e a gente tem um guia que eu deixei aqui no link, um guia de compatibilidade de licenças criado pela Iniciativa Educação Aberta, que pode te ajudar a fazer essa escolha. Eu trouxe aqui uma tirinha da Nina Paley, do livro Mimi e Eunice em Propriedade Intelectual, e eu deixei esse link disponível para vocês acessarem. É um livro muito bacana que traz uma crítica divertida e bem-humorada sobre a questão dos direitos autorais, sobre as licenças Creative Commons, e aqui a Mimi e a Eunice estão conversando, né, que o copyright é um incentivo para criar o quê? Ações judiciais. Então, elas fazem uma crítica bem humorada a essa questão do copyright e nos ajudam a entender de forma lúdica de que forma as licenças Creative Commons contribuem para criar esse ecossistema de inovação e para dar mais liberdade e mais criatividade também a todos os autores, né, e autoras, professores que estão nesse mundo da internet, sempre buscando criar coisas novas para permitir o acesso ao conhecimento. Então, como que a gente pode usar as licenças Creative Commons? É bastante simples. A gente tem que acessar o site creativecommons.org/choose e responder a duas perguntas simples. As perguntas são: eu quero permitir que as adaptações do trabalho sejam compartilhadas? Eu quero permitir uso comercial do trabalho? Então, respondendo essas duas perguntas, o sistema vai me dar uma resposta indicando qual a licença mais adequada. Vamos lá para a tela para a gente ver como funciona? Então, essa aqui é a página
do Creative Commons, onde eu vou fazer a escolha da licença. Então, eu tenho essas duas perguntas simples aqui, e quando eu troco a resposta, automaticamente vai trocando aqui o tipo de licença. Então, se eu responder não à pergunta, permitir que adaptações do trabalho sejam compartilhadas, eu estou trocando a licença de uma licença de cultura livre para uma licença que não é de cultura livre, ou seja, que não permite remix. Então, se eu deixar o sim, eu vou estar escolhendo uma licença de cultura livre, que é o CC BY. Se eu marcar aqui que eu não quero o uso comercial do meu trabalho, eu estou colocando também uma licença que não é de cultura livre, o CC BY NC. Então, quando eu faço essa escolha, vou deixar o sim aqui. Quando eu faço essa escolha, eu tenho a possibilidade aqui de pegar já o texto e a imagem dessa licença para eu incluir na minha página da web, ou para eu incluir numa apresentação, para incluir no material que eu estou produzindo. Aqui também eu tenho uma parte opcional da licença, que é inserir mais informações, né? O título do trabalho, o nome do autor, o URL, a fonte e outras informações que são importantes para que a gente possa colocar esse trabalho visível nas 3 camadas, que a gente já vai entender o que são essas 3 camadas de visualização das licenças. Eu gostaria de destacar que aqui tem vários links de apoio, né? Como as licenças funcionam, considerações antes de licenciar. Se você quer o domínio público, você tem que acessar um outro instrumento. E aqui você pode ver também as versões anteriores das licenças. E o Creative Commons está testando uma nova versão do seletor de licenças. Então, se você clicar aqui, você vai ter acesso a um outro instrumento que vai te dar também as opções de licença. Então, ele vai fazer essas perguntas. Você sabe qual licença você precisa? Se você falar que sim, você já vai dar um next aqui e escolher qual é a licença, tá? Se você falar que não e precisa de ajuda, ele vai te perguntar da atribuição, né? Sim, qualquer pessoa que use meu trabalho deve incluir a devida atribuição. Eu vou dar um next. Uso comercial? Sim. Next. Obras derivadas? Sim. Requisitos de compartilhamento? Sim. Outros podem compartilhar adaptações do meu trabalho sob quaisquer termos? Sim. Confirme se o licenciamento é apropriado. Eu possuo ou tenho autoridade para licenciar? Eu entendi os termos da licença. Eu entendo que o licenciamento CC não é revogável, ou seja, a partir do momento que eu licenciei o trabalho, eu coloquei na internet, eu não posso revogar essa licença ou não posso tornar ela mais restritiva. Vou dar um next, vou colocar aqui o título do trabalho, o autor, o link para o criador, no caso de remix, o ano de criação, e dou um OK aqui. E aqui eu tenho a licença recomendada, a CC BY 4.0 internacional. Eu tenho o link aqui do termo da licença. Eu tenho aqui as opções também de copiar os termos da licença. Tenho os formatos que eu posso aqui de utilizar de incorporação. E aqui eu tenho vários links de ajuda, né? O que são licenças Creative Commons, como elas funcionam, o que os ícones significam, condições antes do licenciamento, como faço para licenciar formalmente, sobre as licenças Creative Commons, o que é uma licença de cultura livre e as versões anteriores. Então, é muito importante ler com atenção todas as informações antes de escolher a licença, antes de fazer o licenciamento do trabalho. Então, todo esse processo de licenciamento, ele se dá em 3 camadas. A gente vai entender agora cada uma delas. A primeira é o texto legal. Então, Creative Commons, né, as licenças públicas,
de direito de autor e de direitos conexos incorporam um design único e inovador em 3 camadas. Cada licença começa por ser um instrumento legal tradicional, no gênero e linguagem e formato de texto que os advogados conhecem e adoram. Chamamos a esta camada de cada licença o texto legal. Depois a gente tem o legível por humanos, né? Por quê? Como a realidade, a maioria dos criadores, educadores e cientistas não são advogados, o Creative Commons também disponibiliza essas licenças num formato que pode ser lido por todas as pessoas. Então, tem um resumo explicativo, tem a imagem, né, o ícone que representa a licença. E esse resumo explicativo é uma referência muito útil tanto para licenciantes como para licenciados. E ele sumariza e expressa alguns dos termos e condições mais importantes. E depois, legível por máquinas, que é a camada final das licenças, reflete o fato de que o software, desde motores de pesquisa, passando pelos pacotes de produtividade até a edição de música, desempenha um papel enorme na criação, cópia, descoberta e distribuição de trabalhos. Então, para que a internet como um todo identifique facilmente quando um trabalho está disponível sob uma licença Creative Commons, a gente tem essa versão da licença que é ser legível por máquinas, e ela tem um resumo dos direitos e obrigações expresso num formato que as aplicações informáticas, os motores de pesquisa e outros tipos de tecnologia possam compreender. Se a gente acessar o Google Imagens e digitar um termo de pesquisa, colocar aqui em buscar, a gente vai ter aqui vários resultados interessantes. Mas como que a gente vai saber se essas imagens são protegidas por direitos autorais ou estão livres para uso? Para isso, a gente precisa fazer esse filtro aqui, em ferramentas, direitos de uso e escolher as licenças Creative Commons. Percebam como mudou completamente as imagens que apareceram aqui no resultado de busca. Isso significa que esse motorzinho aqui está funcionando e que aquela camada que a gente viu lá, a camada que é legível por máquinas, está configurada nesse motor de busca. A gente já viu lá no site do Creative Commons que as licenças são irrevogáveis, ou seja, uma vez que a gente licencia uma obra em Creative Commons, a gente não pode voltar atrás. Então, mesmo que a gente resolva tornar esse material indisponível por algum tempo, se alguém acessou esse material antes dele estar indisponível, ele pode utilizar aquele material de acordo com os termos da licença que ele encontrou. Então, essa é uma garantia muito importante, né? Que dá segurança a todas as pessoas que utilizam, que fazem uso das licenças Creative Commons. E para isso é muito importante que a gente compreenda bem as consequências do licenciamento em CC e da licença escolhida antes de licenciar, porque a gente só pode alterar a licença que foi atribuída ao material se a gente quiser tornar ela mais aberta, mas nunca a gente pode tornar ela mais fechada. Vamos ver um exemplo aqui de como a gente pode atribuir a licença de um material que a gente está remixando, por exemplo. Lá na cartilha sobre Creative Commons tem orientações bem interessantes, a gente vai ver aqui um trechinho. Primeiro, o título da obra com um link para onde ela se encontra. O nome do autor, com um link para uma página onde seria possível encontrar mais dos seus trabalhos. A licença sob a qual a obra está licenciada, incluindo a versão, com um link para a licença, onde é possível encontrar o seu texto jurídico. E a mudança, se a licença permitir modificações do original e você fizer modificações na utilização, a atribuição é o local correto de indicar também quais foram as mudanças executadas no material. Então, por exemplo, eu tenho aqui no lado esquerdo uma imagem original, que tem aqui o título, tem a autoria, tem o texto, um link para o texto da licença, e a imagem modificada, que mostra aqui quais foram as modificações feitas,
modificada a partir de tal título, de tal autor e sob tal licença. E eu deixei aqui nessa apresentação alguns links bem importantes para você que quer se aprofundar e saber mais sobre licenças Creative Commons. Um link para você baixar os arquivos das licenças em alta resolução, caso você queira colocar num documento, no Word ou criar um e-book. Temos aqui um link sobre boas práticas de atribuição, plataformas que aceitam Creative Commons, como publicar meu conteúdo, texto das licenças Creative Commons, uma tirinha explicativa sobre Creative Commons, o e-book da Nina Paley, que vai te ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse universo das licenças, e um link de como licenciar em CC0 ou domínio público. Então, é muito importante você clicar em todos esses links que vão ficar disponíveis nos slides aqui na descrição do vídeo, para você aprender um pouquinho mais sobre esses detalhes. E a cartilha do Creative Commons também traz informações sobre o uso institucional de licenças Creative Commons, que a adoção das licenças como política institucional tem se difundido em diversas organizações pelo mundo. No Brasil, temos muitas universidades que adotam políticas de licenciamento em Creative Commons para publicações acadêmicas. Muitos órgãos públicos também fazem isso para suas produções. Centros de pesquisa, museus, arquivos, bibliotecas também têm adotado políticas de licenciamento de conteúdo em Creative Commons. Essas organizações costumam adotar como parte da política institucional por entender que isso vai ajudá-las a atingir os seus objetivos. A adoção de licenças Creative Commons permite a essas organizações compartilhar suas produções com maior eficiência e de forma a gerar maior impacto social, auxiliando em objetivos como a divulgação do conhecimento, a promoção da cultura e do incentivo às artes. E para a gente tornar tudo isso ainda muito melhor, é muito importante a gente ficar atento aos formatos abertos. Então, para a gente criar o nosso material, a gente pode utilizar os programas que a gente já usa normalmente, mas o que vai tornar o nosso material um recurso educacional aberto é a forma como a gente vai compartilhar. Então, além de definir a licença de uso mais apropriada, a gente precisa prestar bastante atenção no formato que a gente está compartilhando esse material. O ideal é a gente utilizar formatos que são padrões abertos, né? Os formatos de computador ou formatos digitais podem ser abertos ou fechados e proprietários. Isso quer dizer que o código que contém as instruções para o computador salvar e recuperar as informações não é acessível a todos, ou seja, é patenteado ou licenciado em copyright pelo seu desenvolvedor. Então, quando esse formato tem uma codificação aberta e não está submetido a bloqueios legais de uso, é chamado de formato aberto. De fato, existem formatos que excluem as práticas recombinantes, a possibilidade de remixar. Então, se eu produzir um material, um determinado programa que é proprietário, e eu licenciei de forma aberta, eu ainda estou excluindo pessoas que tenham acesso a esse material, que possam fazer o remix, que possam fazer recombinações. Assim como as licenças abertas, os formatos abertos garantem o livre fluxo do conhecimento, bem como os esforços para assegurar a adaptação e o compartilhamento dos recursos educacionais para avançar a construção do conhecimento como bem comum e para expandir a diversidade cultural. Os formatos abertos são essenciais para o ecossistema de criação e disponibilização de recursos educacionais abertos. Então, oferecer a nossa obra sob uma licença Creative Commons não significa abrir mão dos nossos direitos de autor, mas significa oferecer alguns dos meus direitos para que qualquer pessoa, somente sob determinadas condições, possa utilizar o material, possa remixar e possa compartilhar. E eu deixei aqui no slide um material de apoio muito legal para você que quiser se aprofundar ainda mais sobre licenças Creative Commons. A primeira dica é esse livro, O que é Creative Commons, do Sérgio Branco e do Walter Brito, que você pode clicar aqui para baixar. Também deixei o link direto aqui da cartilha do Creative Commons BR, que fala tudo sobre Creative Commons e
A maior parte do material que eu trouxe aqui nessa videoaula foi dessa cartilha, então é importante você acessar todo esse material lá no seu contexto. E eu também deixei aqui vários links que vão te ajudar a acessar e a entender, a conhecer um pouco mais do software livre. Então, tem aqui o link do movimento da Iniciativa Educação Aberta, que se chama Escolha Livre, onde eles têm uma curadoria de softwares livres para você experimentar, para você testar, para você criar a partir também do software livre. E eu deixei aqui uma lista de softwares livres também para você conhecer. O Moodle, que a gente já conhece, que é o nosso sistema, né, o nosso ambiente virtual de aprendizagem. O Big Blue Button para realização de videochamadas. O WordPress para criação de sites. O Etherpad, que é um texto colaborativo online. O OBS Studio para gravação de vídeo, para transmissão ao vivo. O Elos também para webconferências. O Vimeo, que é uma plataforma de compartilhamento de vídeos que é baseado em Creative Commons. O Signal, que é um aplicativo de mensagens instantâneas, que também é um aplicativo livre. O OnlyOffice, que é um escritório virtual, né, que tem todas as ferramentas de edição de texto para documentos, planilhas, apresentações, também tudo isso de forma colaborativa. O LibreOffice, que é o pacote Office aberto e gratuito para você instalar no seu computador. O Jitsi, que é uma ferramenta de realização de videochamadas. O OpenShot para edição de vídeo. O Shotcut também para edição de vídeo. O GIMP para edição de imagens. O Audacity para edição de áudio. O Scratch para criação de animações, de jogos. O DuckDuckGo, que é um buscador seguro, né, que não coleta dados, que não tem anúncios. O Tor também, que é um navegador sem rastreamento, que não coleta dados, que não tem anúncios. E eu deixei também o link aqui do grupo do Creative Commons no Telegram, se você quiser se juntar lá e ficar por dentro das novidades do Creative Commons. E essa foi aqui a lista de referências utilizadas para a elaboração dessa videoaula. Eu espero que você tenha aproveitado, tenha anotado todas as dicas. E lembrando que a gente tem uma curadoria de recursos específica para esse tópico, para essa unidade, onde você pode acessar e aprender muito mais sobre Creative Commons. E a gente fica por aqui. Eu te vejo na nossa próxima videoaula. Até lá!